Oi! O objetivo da gente nesse vídeo é utilizar o método iterativo, o método da árvore de recursão, para resolver essa relação de recorrência, que é a relação de recorrência do merge sort, né? A gente já aprendeu em outros vídeos como extrair essa relação de recorrência de um algoritmo recursivo, e aqui é o que a gente vai fazer é aplicar o método iterativo para resolver essa relação. Qual é a relação? 2t de n é igual a duas chamadas recursivas, né? 2 vezes t de n sobre 2 mais n, ou seja, tem um custo ali de execução parcial n e tem duas chamadas recursivas onde cada uma divide pela metade a minha entrada. E, obviamente, tem muito bem definido aqui que t de 1 é igual a 1. Isso aqui é a condição de parada, né? É quando o meu algoritmo vai parar. Ou seja, quando eu estou tentando ordenar um array de um elemento, no caso do merge sort. Então vamos lá, basicamente o que a gente precisa fazer é simular a execução através de uma árvore. Eu vou criar aqui primeiramente o nó n, certo? Então, a primeira chamada eu passo o meu array de tamanho n. Quanto custa esse passo? Esse passo me custa localmente ou parcialmente n, que é esse mais n aqui, mais duas chamadas recursivas, né? Uma para a esquerda aqui, ó, dividindo na metade a minha entrada, então n sobre 2, e uma para a direita, dividindo também na metade n sobre 2. Olha aqui, ó, duas chamadas recursivas, uma, duas, dividindo na metade cada uma delas, n sobre 2, n sobre 2. E o que é o custo desse nó e desse nó? Bom, também há duas chamadas recursivas. Para cada nó eu tenho duas chamadas recursivas. Aqui, dividindo na metade, fica n sobre 4, n sobre 4. Aqui também duas chamadas recursivas para esse nó, n sobre 4 e n sobre 4. Só que eu preciso também calcular, lembra, o custo dos níveis, né? Qual é o custo disso aqui? Bom, sempre sobra um mais n aqui, só que aqui é n sobre 2, obviamente, porque é a nova entrada, né? Então, n sobre 2 mais n sobre 2 dá 2n sobre 2, concordam? Isso eu posso cortar, continua n. É muito importante eu destacar aqui que eu tenho que somar o custo desse mais o desse para estabelecer o custo desse nível, tá? E o custo desse é esse mais n aqui. E eu não coloco mais n porque a entrada agora é dividida por 2, por isso é mais n sobre 2. Vamos lá. Aqui então seria, qual o custo desse, da execução parcial? Sempre tem um mais n, né? Então seria n sobre 4, mais n sobre 4, mais n sobre 4, mais n sobre 4. Isso significa que há um 4n sobre 4 aqui, concorda? Então a gente pode também quebrar. E essa execução, gente, continua. Aqui, duas chamadas recursivas, n sobre 8, n sobre 8. E também há duas chamadas recursivas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui. Qual é o custo total desse nível? 8n sobre 8. Né? Então, cortando, também dá n aqui, tá bom? Olha só, é muito importante eu deixar claro aqui que eu não estou somando n sobre 2 mais n sobre 2 porque é esse valor que está aqui dentro. Eu estou somando porque eu estou dizendo que é proporcional a n, ao tamanho da entrada. E o tamanho da entrada aqui é n sobre 2, então eu boto n sobre 2. Se aqui tivesse mais n ao quadrado, seria n sobre 2 ao quadrado. Se tivesse n sobre n cubo, seria n sobre 2 ao cubo, tá bom? Então, vamos lá. Isso vai parar quando? Obviamente, quando chegar no nó cujo tamanho é 1. Quando chegar na condição de parada, tá? Agora, você vê, a gente já discutiu isso. Qual é a soma total do custo de execução? Seria n mais n, né? Aqui 2n sobre 2 ficou n, aqui 4n sobre 4 ficou n, enfim. Então, eu tenho que somar n mais n mais n mais n, e aí reticências, né? Até chegar ao custo total. Quantas vezes eu vou somar? O tamanho da altura dessa minha árvore, tá? E qual é a altura dessa árvore? A gente precisa fazer um raciocínio aqui que é, de certa forma, simples. Vamos lá. Olha, veja que eu estou sempre aumentando o meu denominador até que ele vai chegar a ser igual a n, para ficar n sobre n, 1. Então, aqui eu posso considerar que é n sobre 2 elevado a 0, que é a altura. Imagina que eu só tenho essa árvore aqui, uma árvore com um único nó, n sobre 2 elevado a 0, a altura é 0. Depois, n sobre 2 elevado a 1, certo? Depois, n sobre 2 elevado a 2.
até n sobre 2 elevado a h, certo? Então, eu tenho n, essa minha execução vai parar quando n sobre 2 elevado a h igual a 1. Concorda? Eu vou agora precisar achar o valor de h, porque é esse valor de h que vai me determinar quantas vezes eu vou somar n aqui, esses fatores aqui. Bom, eu simplesmente vou fazer 2 elevado a h igual a n, tá? Só joguei o 2 elevado a h para lá e inverti. Vou aplicar log dos dois lados, então eu tenho log de 2 elevado a h na base 2 é igual a log de n. E agora eu tenho h vezes log de 2. Log de 2 na base 2, eu trouxe o h para cá, né? E aqui eu continuo tendo log de n. Log de 2 na base 2, 1. Então, a altura dessa minha árvore é log de n na base 2. Tá bom? Então, se eu sei quantas vezes eu vou somar, o custo total é simples agora, né? T de n é quanto? É n mais n mais n mais n mais n log de n vezes. Ou seja, se eu for somar n 10 vezes, eu tenho 10n. Se eu for somar n 1000 vezes, eu tenho 1000n. E se eu for somar n log de n vezes, que é o tamanho da altura da minha árvore, eu tenho que o custo total é θ de n vezes log de n.